Olá, crianças do meu coração! Para quem não me conhece, eu sou a Prof. Claudinha e é uma alegria estar com vocês nessa temporada de histórias missionárias. Histórias missionárias deixam o meu coração cheio de muita alegria. As melhores histórias são as histórias da Bíblia e as histórias missionárias. Sabe o que tem de muito interessante nas histórias missionárias, crianças? É que elas são reais. Você ama a história real? Porque eu amo história verdadeira. Parece que eu estou entrando naquela história, chegando naquela época e andando e vivendo aquela história junto. Então eu quero convidar você, criança. E olha, essa história é tão maravilhosa que você pode chamar os adultos da sua casa para aprenderem com a gente. Porque a história de hoje é do missionário que abalou o mundo. O nome dele é Hudson Taylor. Ele viveu há quase 200 anos atrás, crianças. E vocês sabem como começa essa história? Ele nasceu na Inglaterra. Mas adivinhem, crianças, aonde ele foi um missionário? Ele foi um missionário por toda a China. Ele abalou a China com a palavra de Deus. E hoje, esse homem tem vários livros com o seu nome, tem vários filmes com o seu nome, tem colégio com o seu nome, porque nunca foi esquecida a missão dele aqui no mundo de pregar o Evangelho. E a nossa história começa com Hudson Taylor quando ele era uma criança e ele era bebezinho e ele foi crescendo e ele começou a ficar muito doente. Ele sempre estava doente, mas os pais dele oravam por ele, apresentaram ele a Deus e ensinaram a palavra de Deus para Hudson Taylor. E sabia, crianças, que todos os dias na casa dele, o pai, que amava missões, conversava sobre a China. Era café da manhã, conversa sobre China. Era almoço, conversa sobre China. Porque o pai do Hudson ficava tão triste, mas tão triste de saber que lá na China as pessoas não conheciam a Bíblia. Muitas pessoas não conheciam a Bíblia. E um dia, sentado com seus pais à mesa, ele olhou para o pai dele e disse assim: quando eu crescer, eu serei um missionário na China. Crianças, ele tinha 5 anos. 5 anos, o coração dele sentiu o desejo de ser um missionário na China, de tão importante que era aquela conversa naquela casa. E os anos passaram, e Hudson cresceu, e chegou uma fase da vida dele que ele não se lembrou muito de Deus. Mas os pais, a irmã, a família orava por ele, orava para ele ter um encontro verdadeiro com Jesus e dedicar a sua vida a Deus. E um dia, quando a mãe de Hudson saiu, ele tinha 17 anos, poxa vida, tá tão sem graça ficar aqui sozinho, vou arrumar o que fazer. E foi lá olhar os livros do pai dele. E conta a história da vida de Hudson Taylor, que ele achou, ele mesmo contou essa história está escrita, a biografia, a história da vida dele. E aí ele começou a mexer naquelas coisas que o pai dele tinha e achou algo falando sobre Jesus. E ele começou a ler, falou: ai, nem vou dar bola para isso, vou ler só o começo, o fim, só tô a fim de passar o tempo. De repente, enquanto ele lia aquelas mensagens sobre Jesus, o Espírito Santo, Deus em Espírito, tocou o coração dele e ele disse: é isso, eu quero dedicar a minha vida a Jesus. E naquela hora, crianças, fez isso, ó, tum! Ligou o que ele tinha falado com 5 anos de idade, que ele queria ir para a China, ser um missionário, com o que aconteceu com ele com 17 anos de idade, quando ele entregou o coração dele de verdade para Jesus. E aí, crianças, o que acontece? Lembra que a mãe dele não estava em casa? Chega a mãe dele e ele, doidinho para contar para a mãe dele o que tinha acontecido com ele, porque aconteceu que ele tinha tido um encontro com Deus na leitura da palavra de Deus. E quando a mãe dele chegou, ele: mamãe, eu quero te contar algo. E a mãe dele falou: já sei, meu filho. Como que a senhora sabe, mamãe?
você vai me contar que você teve um encontro com Jesus. Ele, a senhora sabe. Como? Porque, meu filho, lá onde eu estava, quando eu acabei de almoçar, eu levantei da mesa e eu fui sozinha orar por você. E eu falei, Senhor, eu clamo a Ti que o meu filho possa ter um encontro com o Senhor. E eu fiquei ali orando, orando, orando. Chegou uma hora, meu filho, que o Espírito Santo disse para mim, o seu filho já se entregou para mim. E eu pude vir comemorar. E a partir dali, a história de Hudson Taylor diz que ele começou a evangelizar as pessoas, a falar de Jesus por onde ele morava. Ele ia na igreja e um dia ele pensou e conversou com a irmã dele, ir na igreja só é muito pouco, eu quero mais, eu quero ir nas casas. E ele pegava folheto e ele ia nas casas e ele entregava livros e ele entregava a Bíblia e ele evangelizava. E chamou o pastor dele, pastor, eu quero conhecer tudo sobre a China. E o pastor, sobre a China? Sim, me empreste um livro sobre a China, pastor. E o pastor emprestou o livro sobre a China e ele começou a estudar. E eu quero agora que você pense que um servo de Deus precisa estar se preparando, estudando a Bíblia. Ele também decidiu estudar medicina porque ele pensou, se eu souber a Bíblia e se eu souber medicina, eu posso ajudar a curar o corpo das pessoas, a alma das pessoas e salvar essas pessoas, o espírito dessas pessoas, para irem para o céu com Deus. E ele estudou também mandarim, que é a língua que se fala na China. Ele começou a estudar sozinho mandarim, crianças. Ele estudava e pensava, quando eu chegar naquele lugar, eu tenho que saber falar com as pessoas. E ele foi para os preparativos e pensou, eu preciso muito de dinheiro para ir para a China. Como eu vou viver na China sem dinheiro? E começou a ajudar um médico. E ele ajudava aquele médico e aquele médico dava um dinheirinho para ele. E ele guardou aquele dinheirinho, juntou aquele dinheirinho. E eu quero dizer para vocês que ele fez uma coisa tão impressionante. Lembre-se que ele já estava com 18, ele se converteu com 17, ele fez 18 anos, 19 anos. E ele pensou assim, lá na China não é fácil a vida de um missionário. Então eu vou começar agora a me treinar. E ele decidiu dormir numa esteira, fora da cama. Ele falou, eu não posso ficar na vida boa aqui, senão lá eu vou estranhar muito. Então ele se acostumou a dormir no chão duro. Ele comia só aveia com arroz, porque ele queria dar o dinheiro dele para ajudar a vida das pessoas. E ele queria também juntar dinheiro para ir para a China. E um dia, só tinha sobrado um pouquinho do dinheiro dele para o resto dos dias, antes dele receber de novo do médico. E um homem chegou, Hudson, por favor, venha na minha casa. E era um homem muito pobre. E aí ele foi na casa desse homem e chegou lá na casa desse homem. O homem disse, a minha mulher está muito doente, faça uma oração por ela, por favor. Quando o Hudson olhou, que família, 4 crianças famintas, uma mulher na cama doente e um pobre homem desesperado. E ele pensou, como eu posso só orar por essas pessoas? Elas precisam de mais do que isso. Elas precisam do que eu tenho no bolso. Pegou a única moeda que ele tinha. Era a única, só tinha aquela. Era o trabalho de um dia. E ele deu com todo amor aquela moeda para aquelas crianças poderem ter alimento. E isso marcou a vida dele. Isso está nos livros da história do Hudson Taylor. Isso está no livro da vida dele. Sabe por quê, crianças? Porque naquele mesmo dia, quando ele ficou sem um dinheiro e voltou, foi para a casa dele, chegando lá, um homem apareceu e entregou um envelope de presente para ele com muito dinheiro. E naquele dia, mais uma vez, ele entendeu que quem cuida dele é Deus, que quem vai dirigir os passos dele era Deus. E ele pensou, quanta coisa eu estou aprendendo com o meu Deus, para quando eu chegar na China, eu ter força
para fazer aquilo que Deus me chamou, porque quanto mais ele estudava, mais ele tinha certeza da voz de Deus dizendo: Hudson, vá para a China. E chegou o grande dia da viagem. E o dia da viagem, essa viagem era para durar 40 dias. Não é rápido, não é, crianças? 40 dias. Sabiam que eu já estive na China, mas só no aeroporto da China. Uma vez eu fiz uma viagem que eu fui encontrar o meu marido lá longe, lá na Indonésia, lá em Bali. E eu tinha que parar um dia no aeroporto da China. Eu não entendia nada do que aquelas pessoas falavam. Foi o maior aeroporto que eu já vi na vida. E eu pensei, meu Deus, se eu me perder aqui, eu não sei chinês. Mas o Hudson sabia, ele estava aprendendo. E nessa viagem que era para levar 40 dias, não é igual agora que a gente vai para a China, consegue chegar em 1 ou 2 dias, dependendo dos voos. Mas era para levar 40 dias. Teve tempestade, teve tormenta, água entrou no navio e todas as coisas dele foram molhadas. Ele quase perdeu tudo e essa viagem levou 5 meses. É muito tempo, não é? 5 meses? Mas adivinha o que ele fez? Durante esse tempo no navio, ele encontrou mais 2 pessoas que conheciam a Deus e eles oravam pela viagem. Teve um momento da viagem que quase o barco afundou e quase todo mundo morreu. Mas ele e os seus amigos foram orar e clamar ao Deus que tudo pode. Quantas experiências! E chegaram na China. Quando aquele navio com aquelas pessoas chegaram na China, ele conta nos livros que quando ele pisou, as pernas dele tremiam, o coração dele batia, o peito dele queimava e ele: estou realizando o sonho de Deus para minha vida, estou na China. E lá ele começou a evangelizar, a falar a palavra de Deus para um, para outro. Mas na China as pessoas não se vestiam igual na Inglaterra e olhavam para ele e achavam ele um homem muito esquisito e muito diferente dos chineses. E ele pensou: se eu quero evangelizar os chineses, eu preciso parecer com eles. Deixou o cabelo crescer, cortou na frente aqui meio careca e ficou com uma trança enorme, compridona e roupa de chinês e se misturou no meio daquele povo. E aí sim, ele agora parecia um chinês. Imagina a alegria no coração dele. Ele estava no meio de um povo que ele tinha orado por muitos anos. E ele tinha visto seu pai orar, pedindo por um milagre na China, desde quando ele era criança. E nesse tempo ele conheceu uma filha de um missionário chamada Maria. E quando ele conheceu a Maria, eles começaram a trabalhar num hospital. E lá ele cuidava dos doentes, ele evangelizava todas as pessoas que Hudson cuidava naquele hospital. Ele falava de Jesus e ele ficava tão feliz porque ele dizia: agora eu posso ajudar a curar as pessoas no corpo, na alma. E isso é muito maravilhoso, porque só Jesus que cura a nossa alma. E ele foi evangelizando na China, evangelizando. E tem tantos lugares na China que a palavra de Deus só chegou graças a ele. Mas algo aconteceu. Vocês lembram que eu falei que quando ele era pequeno ele ficava muito doente? Sabe o que falavam dele? Um dia até ele ouviu os pais dele falarem: olha, o Hudson tá doente, ele fica muito doente. Acho que o nosso plano dele ser um missionário não vai dar certo, porque eu acho que ele não vai ter saúde para isso. Vamos pensar em outra coisa. Mas quando Deus quer uma coisa, aquilo acontece. Então, até as pessoas que pensavam que ele nunca conseguiria ser um missionário ficaram surpresas, porque muito tempo se passou. Ele já estava 7 anos na China, mas aí ele adoeceu e precisou voltar para casa. E quando ele voltou para casa, ele falou: o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Por que será que Deus me tirou da China
E os médicos falaram, sabe quando você vai voltar para a China? Nunca, porque você não tem saúde para ir para a China. Ele, mas não acabou aqui a minha história. Pegou uma parede enorme do quarto dele, colocou o mapa da China, continuou com as roupas da China e ele se ajoelhava na beira da cama dele, orando, olhando para aquele mapa e orando pela China. Ele orava e falava, Deus manda missionários para a China, Deus manda pessoas para a China. E aí ele pensou, Deus quer que eu faça algo enquanto eu estou aqui doente, eu vou fazer. Começou ele com outro amigo a fazer uma revisão da língua mandarim, da língua chinesa no Novo Testamento, revisou todo o Novo Testamento em chinês, escreveu um livro de hinos em chinês e também teve contato com muitas pessoas, convidando para elas serem missionárias na China. Pregou muito sobre a China, falou muito sobre a China. Tudo que ele pôde, ele fez, até que um milagre aconteceu. Ele ficou curado. E quando ele ficou curado, ele conseguiu 5 missionários para voltar para a China com ele, com a esposa dele, Maria, e com os 4 filhos. E lá vai o Hudson Taylor, crianças, de volta para a China, para o sonho de Deus na vida dele. E ele passou por toda a China. Os anos passaram, o evangelho foi pregado e cada vez que ele via que precisava de missionário na China, ele orava a Deus. Mas no meio desse caminho aconteceu coisas difíceis com ele. Não foi fácil continuar firme no sonho de Deus. A filhinha dele mais velha, Grace, morreu. Depois o filhinho dele recém-nascido também morreu. Depois a esposa dele também morreu. 3 pessoas da família dele morreram em 3 anos. Vocês acham, crianças, que ele desistiu? Não! Ele não desistiu porque a nossa força vem de Deus. E tudo que a gente vai fazer, a gente tem que confiar em Deus. E então, ele disse, eu não vou desistir. Deus vai mandar outros para me ajudar. E ele fez uma viagem, ele viajou em vários lugares do mundo, convidando pessoas para irem para a China e ele orou. Ele falou, Senhor, manda missionários. E Deus mandou 70 missionários. Outras vezes ele orou e Deus mandou 100 missionários. E de outra vez ele fez essa viagem pelo mundo, por vários lugares do mundo. E ele falou, Deus, dessa vez eu quero 1000 missionários. E Deus mandou mais do que 1000 missionários. Sabe por que isso? Porque quem tinha um amor enorme pela China era Deus. O amor de Deus pela China fez o Hudson Taylor ser tocado por Deus para ser alguém que ia lá evangelizar, levar a palavra, falar do amor de Jesus. E ele fez essa missão. Aquela criancinha que ficava doente quando era pequena, que as pessoas não acreditavam muito nela, que achavam que seria um homem sem forças, que achavam que seria um homem fraco. Um homem nas mãos de Deus, criança. Um ser humano nas mãos de Deus, homem ou mulher, nunca é fraco. Sempre é forte, porque tem a força de Deus sobre a sua vida. Esse homem foi aquele que criou uma escola de missões, aonde vários lugares do mundo mandaram missionários para toda a China. E até hoje não foi esquecido. E quando ele ficou velhinho, eu vou mostrar para vocês a foto dele verdadeira, né? Que não é o desenho. Olhem a foto dele verdadeira. Quando ele ficou velhinho, ele teve a alegria de saber que a vida dele foi uma vida de obediência a Deus. Querem ver o quadro dos missionários, de alguns que ele conseguiu mandar para a China, porque Deus mandou? Olhem só. Viram quantas pessoas com esse amor no coração? E a família dele, eu vou mostrar para vocês uma foto verdadeira da família dele. Olha só, crianças. Que lindo, não é? Agora eu quero que você pare e olhe para a sua vida. Eu não sei quantos anos você tem, você está aí assistindo Nova Kids. Você pode ter 5, igual o Hudson Taylor, 4, 7, 8, 10, eu não sei.
mas eu sei que Deus quer fazer algo através da sua vida. Um dia, o Hudson Taylor falou: eu acredito que Jesus morreu por mim naquela cruz para que eu possa servir a Ele, para que eu possa entregar a minha vida para Ele, para que eu me torne um filho de Deus e um dia more com Ele no céu. Mas até você ir para o céu, crianças, você tem uma longa vida aqui na terra. E essa vida Deus quer que você viva servindo a Ele, adorando a Ele, sendo um missionário. Pode ser que você vai ter um trabalho quando você crescer, que você nunca vai sair daqui da onde você mora, mas pode ser que Deus vai te levar para longe. Mas o missionário é aquele que anuncia Jesus aonde Deus coloca ele, seja na sua escola, seja na sua casa, seja na sua cidade, aonde seu pai e sua mãe for morar e levar você, e aonde Deus mandar você quando você ficar adulto. Feche o seu olho comigo agora. Vamos fazer uma oração? Primeiro eu quero perguntar para você: algum dia você já falou para Deus: Deus, muito obrigada que o Senhor mandou Jesus morrer por mim naquela cruz. Eu quero viver a minha vida obedecendo a sua palavra, eu quero ser teu filho, eu quero o perdão dos meus pecados, para que o Senhor me guarde, me proteja de todo mal. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Eu quero que nunca mais na minha vida eu viva sozinho, eu quero viver com o Senhor. Essa é a primeira oração. E a segunda oração é aquela que pode fazer com que a sua vida tenha o maior significado do mundo, que é quando você vive a história de Deus. Faça uma oração agora, criança, dizendo: Deus, a minha vida está em tuas mãos. Faz dela o que o Senhor quiser. Eu quero usar a minha boca para falar do Senhor. Eu quero usar as minhas mãos para servir ao Senhor. Eu quero usar os meus pés para pisar aonde o Senhor me mandar. Então, crianças, que você possa fazer uma oração agora, como a de Hudson Taylor, dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz e obedecer. E eu quero ser uma pessoa forte. Eu não quero desanimar com as tempestades. Eu não quero desanimar quando tiver um problema. Eu não quero desanimar quando uma coisa der errado. Eu não quero ser uma pessoa que reclama, mas eu quero ser uma pessoa que cresce todo dia forte. Forte porque come direito e forte porque tem a presença de Deus na sua vida todo o tempo. Que essa seja uma oração que você faça todos os dias, lembrando que tem um Deus que se importa com você e que quer guiar a sua vida. Deus abençoe, crianças. Semana que vem tem mais histórias missionárias, mas não vai embora agora, que a Prof. Priscila vai ensinar para você algo maravilhoso para você já começar a falar de Jesus usando o que ela vai ensinar agora. Combinado? Um grande beijo! Crianças, no nosso treinamento para missionários e evangelistas de hoje, nós vamos aprender sobre o livro sem palavras. Nós precisamos estar preparados, crianças, para explicar para qualquer pessoa sobre a razão da nossa fé. E o livro sem palavras, as cores do livro sem palavras, nos ajudam, uma forma muito prática para nós evangelizarmos as pessoas. E hoje nós vamos fazer a pulseirinha do livro sem palavras. E para fazer a pulseirinha do livro sem palavras, nós precisamos de um pedacinho de elástico de mais ou menos 30 centímetros, tá? Elástico. E as bolinhas nas cores do livro sem palavras. São 5 cores, não é, crianças? É o amarelo, o preto, o vermelho, o verde, o branco e o verde. E crianças, hoje nós vamos fazer a pulseirinha, mas você pode utilizar esse método com outros objetos também. Pode fazer marca-páginas, pode fazer chaveiros, que a gente já até ensinou na oficina criativa. Então o importante é que você use as cores para que você possa ir contando a história. Então vamos começar a nossa pulseirinha. Então a gente vai precisar do elástico e das bolinhas nas cores do livro sem palavras, tá? Pode ser qualquer tamanho de bolinha, desde que ela tenha um furinho aqui no meio para o elástico passar. Crianças, o primeiro passo para nossa pulseirinha, você precisa dar um nozinho
em um dos lados aqui do elástico, para que esse nozinho vai servir para segurar as bolinhas. Então, depois que você fez o nozinho, você começa a passar as bolinhas. Então, a primeira bolinha é a amarela. A gente passa a amarela, depois passa a bolinha preta. Essa é a sequência já, tá, crianças? E a prof já vai explicar para vocês essa história para que você aprenda bem certinho e possa falar para as outras pessoas. A terceira bolinha é a vermelha, depois é a bolinha branca, que simboliza o nosso coração branquinho, mas a gente já vai explicar. E a última bolinha, a bolinha verde. Terminando esse passo, a gente já tem todas as bolinhas na sequência. Para que essas bolinhas não fiquem andando para lá e para cá, a gente dá outro nozinho aqui do outro lado. Está pronta a nossa pulseirinha. Depois é só você amarrar aqui no seu braço e aí você pode usar essa pulseirinha. Quando você estiver usando, alguém fala para você: nossa, que pulseirinha legal. Daí você vai já aproveitar, é o gancho para você começar a história. Pois é, e essa pulseirinha tem um significado, uma história linda e eu posso contar para vocês. E assim então, crianças, você vai evangelizando, usando todas as oportunidades para evangelizar. E agora então, nós vamos começar a contar a história do livro Sem Palavras para você aprender, ouça com atenção, para que você saiba contar essa história para outras crianças e assim evangelizar muitas crianças e se tornar um pequeno missionário. Então, crianças, como você vai contar essa história para seus amigos? A prof vai contar para você agora e você vai poder então aprender os detalhes, o que significa cada cor bem certinho para você poder contar essa história para outras crianças. Então a gente começa a história assim. Olha, essas cores têm um significado, é uma história linda. Você gostaria de ouvir essa história? Aí a pessoa vai falar, né, que sim, aí você começa. Então a primeira cor é o amarelo. O amarelo representa as ruas de ouro. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que o céu é um lugar maravilhoso, onde não vai haver nem dor, nem morte e nem tristeza. E lá no céu, as ruas são de ouro. Então o amarelo representa as ruas de ouro do céu. Mas existe uma coisa que não pode entrar no céu, que é o pecado, que nos separou de Deus. Deus está no céu porque Deus é santo, mas o pecado nos separou de Deus. Então o pecado é representado por essa cor preta. E o pecado é tudo aquilo que a gente faz, que desagrada a Deus, que fere a natureza santa de Deus. Então, crianças, a Bíblia diz que lá em Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos nós pecamos, que não existe nenhuma pessoa aqui neste mundo que não tenha cometido pecado. Então, crianças, todos nós precisamos entender que somos pecadores. E então, crianças, como a gente vai resolver esse problema? Deus criou um lugar lindo para nós, só que o pecado não pode entrar nesse céu. E agora, como que a gente pode resolver esse problema? Deus, Ele nos ama tanto que Ele queria restaurar a comunhão conosco, com seres humanos. Então, o que Deus fez? Deus um dia enviou Jesus para derramar o seu sangue, e essa cor vermelha representa o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. Jesus é o Filho de Deus e é santo. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morresse, mas pudesse um dia ter a vida eterna, pudesse um dia ir morar neste céu. Então Jesus, ele veio aqui nessa terra e ele era santo. Ele foi o único que não pecou. Jesus se fez homem, mas ele não pecou. E Jesus então deu a sua vida, morreu lá naquela cruz, entregou o seu sangue. Ele fez o sacrifício para que a gente pudesse ter perdão pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que Jesus não ficou morto naquela cruz. Ele morreu, foi crucificado, mas no terceiro dia, depois que ele já estava colocado lá no sepulcro, ele ressuscitou, crianças. E isso é maravilhoso. E esse Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, pagou o preço
pelo nosso pecado. Com o seu sangue derramado, ele pagou o preço pelo nosso pecado. E então, crianças, agora nós podemos convidar esse Jesus que um dia morreu, mas ressuscitou para morar no nosso coração. E aí, neste momento, crianças, vocês podem falar com a pessoa se ela gostaria, ou com a outra criança, se ela gostaria de convidar Jesus para ser o Senhor da vida dela, se ela gostaria de convidar Jesus para entrar no seu coração. Então, quando a gente convida Jesus para entrar no nosso coração, quando a gente reconhece que é pecador, que cometemos pecado e que Jesus morreu na cruz, é o nosso Salvador, ele entra em nosso coração, a gente confessa Jesus e então Jesus vem morar no nosso coração. E aí, crianças, algo lindo acontece. A Bíblia diz que ele nos purifica do pecado e esse branco representa isso, representa o nosso coração limpo. Quando nós pedimos perdão para Deus, nós somos lavados dos nossos pecados. Todos nós cometemos erros, mas a gente pode pedir para Deus, pedir para Jesus que nos perdoe das coisas erradas que nós fizemos. Nós precisamos nos arrepender e pedir perdão. E então, crianças, o nosso nome fica escrito. Quando a gente pede para Jesus morar no nosso coração, o nosso nome fica escrito lá no livro da vida. E um dia nós vamos poder morar nesse céu, nesse lugar lindo que Deus preparou para nós. E o verde, crianças? O verde representa algo muito especial. Quando nós entendemos toda essa história das cores, nós então estamos com Jesus no nosso coração está purificado, mas e agora? Agora nós continuamos aqui nessa terra e precisamos então crescer com Jesus, o nosso relacionamento com Deus. E o verde representa crescimento. O verde representa como se fosse uma plantinha. A plantinha não precisa de água para crescer, não precisa do sol. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos da oração, precisamos da leitura da Bíblia. Tudo isso nos faz crescer com Deus. Nós precisamos diariamente buscar a Deus em oração. Nós também precisamos estudar a Bíblia, porque aqui nós aprendemos toda a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o verde representa o crescimento que nós vamos buscar quando nós já convidamos Jesus para ser o nosso Salvador. Nós buscamos então esse crescimento dia a dia. E ele não para, crianças, é durante toda a nossa vida. Nós vamos estar sempre buscando a Deus em oração. Então, crianças, essa foi a nossa história do livro Sem Palavras. Agora você já está preparado, você estude essa história, aprenda bem cada uma dessas cores, o que ela representa, porque você pode então utilizar esse método para você evangelizar outras crianças por onde você for. Tchau, crianças!